E nesse tutorial eu vou usar o tecido da 104 Tecidos, é um cetim gloss muito gostoso de usar, próprio para fazer pijama. E também vou usar essa blusa que eu tenho aqui de algodão, muito, assim, todo mundo tem uma em casa, então eu vou usar ela também nesse tutorial. Peguei o shortinho que a gente fez no tutorial anterior e vou usar ele para fazer o meu shortinho desse pijama. Eu dobrei ele assim, deixei ele posicionado na dobra do tecido e vou cortar 2 vezes da maneira que tá aí. Vou deixar um espaço para também colocar elástico. E vou fazer também a parte ali de baixo da bainha, um pouco maior de altura. Então, para deixar esse short um pouquinho também maior, de comprimento. Gente, fora isso, é só marcar com o próprio lápis aí de tecido. Eu vim marcando e desenhando o próprio tecido. Na lateral, eu vim deixando também um pouco mais largo para ficar mais confortável na hora que a gente for dormir. Então, eu acho super necessário fazer isso. Se você não desejar, você pode fazer da altura que você quiser. E também a largura vai depender do short que você vai cortar. Então, vim cortando depois com a tesoura. Então, já cortei 2 partes do meu short, vou colocar aí também sobre o tecido e vou cortar mais 2. Depois a gente vai unir tudo isso na costura e vocês vão conseguir entender melhor como vai ficar, ok? Então, é só novamente cortar da mesma forma, sem alterar nenhum detalhe do short. Agora, passando para o corte da blusa, o que é que a gente vai fazer? Vamos posicionar a blusa de algodão em cima do tecido. E eu já vou cortar a parte das costas e da frente tudo junto. Então, eu vou fazer a blusa como se fosse uma regatinha. Vou colocar a manga toda por dentro da blusa. E vou dobrar o tecido 2 vezes. E ele vai ficar dividido em 4 partes. Quando a gente finalizar, vamos ter frente e costas. Somente na parte da frente, a gente vai adicionar 3 centímetros aí na parte da frente para fazer a casinha de botão e transpassado. Vou ajustando o tecido também e vou cortar na orelha do tecido. Até o final da blusa. Gente, a partir dessa blusa, vocês estão vendo que eu deixei um espaço nesse tecido. E também vamos deixar a folga de vestibilidade de 2 centímetros nas laterais, porque isso vai facilitar também que a blusa fique toda soltinha. Como eu havia falado para vocês, deixei 2 centímetros na lateral para dar essa folga de vestibilidade e a blusa ficar mais folgada e ficar mais confortável para a gente dormir, né? Porque será um pijama. Então, eu vou formando ali a cava. Como eu falei para vocês, coloquei a manga por dentro. Medi todos os detalhes de ombro e também decote da parte da frente, medi ali a altura. Coloquei o decote da parte das costas por dentro, para mim saber realmente a altura exata, frente e costas. Vou cortar ali nos 3 centímetros primeiro a parte da frente. Não precisa deixar na dobra do tecido, tá? Então, eu vou cortando tudo direitinho. E vou cortando primeiro, identificando a parte da frente. Lá na lateral, eu vou cortar as duas do mesmo jeito, frente e costas. Ó, já tá quase tudo cortadinho, certo? E depois a gente vai separar frente e costas. Depois, eu vim só cortando o decote das costas, posicionei as duas ali e medi a altura que tava da frente, depois vim só seguindo para fazer um pouco mais alto o decote das costas, certo? Gente, depois disso, agora a gente vai cortar a manga. Eu vou pegar a manga também da blusa de algodão. Dobrei o tecido em 4 partes, ou seja, em 2 dobras do tecido. E aí, a gente vai posicionar a manga do mesmo jeito. Da forma que vocês estão vendo aí, eu posicionei, ó. Vou colocar a cabeça da minha blusa bem em cima ali da dobra do tecido, posicionei. Eu não queria ela nessa altura, então vocês vão ver que eu acrescentei a altura. E é só cortar dessa mesma forma, formando a cava também. E agora, por último, vou posicionar minha blusa em cima desse tecido. E a gente vai cortar o revel para fazer a gola e o acabamento. Então, vou posicionar e vou cortar o revel, gente, no total de 6 centímetros, tá? Pode ser até 3 centímetros. Mas eu acho que 6 centímetros é um tamanho bom para o revel não ficar virando. Então, posicionei, ó, tá exatamente no tecido. E vamos medir 6 centímetros no ombro e 6 centímetros na barra da nossa blusa aí. E aí, gente, é só vir formando, cortando. Depois que eu achei exatamente a medida de 6 centímetros no ombro e 6 centímetros na barra, eu vim criando o decote ali também na parte de cima. Porque é como se realmente fosse
podemos dizer assim, um viés. Só que nesse caso ele é um pouco mais largo e dá um acabamento mais bonito, principalmente para esse tipo de modelo que a gente está fazendo, tá? Então depois eu vim marcando com lápis e fiz todo o revel. Chegando perto do decote, você pode fazer uma curva, que fica um acabamento melhor e também dá uma certa mobilidade para o revel se encaixar melhor na blusa. E aí vocês podem ver que eu fiz o desenho bem que eu conseguisse ver para montar o revel e vocês também. Nessa parte que eu estou realçando aí o lápis, vocês podem ver que eu fiz uma leve curva e novamente desci e só liguei com a parte lá de baixo. Depois é só vir cortando tudo e a gente vai aplicar esse revel lá na nossa camisa. Passando para a parte da costura, eu vou fazer um acabamento nesse revel, na parte sem ser o decote, tá? Lembrando, sem ser o decote, a gente vai dobrar 2 vezes bem fininho e passar uma costura como se fosse um acabamento aí, tá? Até o final, até o detalhe lá da barra, ok? Depois que vocês fizerem isso, a gente vai juntar agora com a parte da nossa blusa e vai juntar decote, só que vocês irão costurar somente a parte da frente, tá? Dos 3 centímetros. Não vão costurar decote e não vão costurar ombro. Lembrando, vão só costurar essa parte aí da frente. Fiz só esse acabamento na parte da blusa e peguei lá o meu short. Gente, no short a gente vai fazer costura francesa em todos os lados, porque eu tava somente com a minha doméstica e tecido fino assim é bom a gente fazer uma costura e um acabamento melhor. Então eu coloquei o tecido direito para cima dos 2 lados e vim passando uma costura no meu gancho para unir os 2 lados, tá? Passei essa costura até o final. E depois eu vim refilando todo esse detalhe com a costura por dentro para deixar um acabamento mais bonito. Então, eu dobrei para dentro, né, de novo. E agora eu vou passar uma costura bem aí em cima. Agora eu vou unir os 2 lados, ó, meio, com o outro lado também do short, vou unir os 2. E vou começar pela lateral. Também vou fazer costura francesa, então eu vou colocar o lado principal para cima, vou posicioná-lo assim e vou fazer dos 2 modos. E você pode também posicioná-lo, passar uma costura e fazer da mesma forma que a gente fez no gancho. E agora é fazer a união do gancho da mesma forma, unir os 2 pela parte principal do tecido e depois fazer aquela costura por dentro. Finalizado esse detalhe do short, é só fazer o acabamento agora com elástico, dobrar 1 centímetro e deixar 3 centímetros para cima de cos, passa uma costura e aí logo em seguida a gente vai introduzir o elástico. Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto de dormir muito confortável, então eu fiz assim uma medida de elástico bem maior que a minha cintura, mas para não ficar realmente me apertando, tá bom? Então você pode colocar a medida que você desejar mais da sua cintura, para também não ficar tão assim caindo, né, o short. E é só introduzir, costurar a ponta do elástico ali, dar um retrocesso várias vezes. E depois é só passar uma costurinha assim como eu fiz no short anterior, porque eu também tinha somente esse elástico aqui comigo. E então ele era muito fininho pro tamanho do cos que eu queria. E aí fiz a costurinha para deixar ele fixo e depois introduzi um outro elástico do mesmo tamanho embaixo.
Como acabamento final do nosso short, eu só dobrei 2 vezes a bainha e passei uma costurinha em cada uma delas e ficou assim. E agora na parte da blusa, vamos terminar a montagem dela. Gente, eu fiz a mesma costura, coloquei ombro com ombro, costurei os dois pra cima, né, o tecido principal pra cima, e depois refilei e passei a costura. Já na parte do ombro do nosso revel, eu vou fazer 2 costurinhas pra dentro, como se fosse uma bainha, como acabamento dele. Vindo agora cortar a parte da nossa gola, né, da nossa blusa, eu dobrei uma vez e dobrei mais uma vez para cima, como vocês podem ver aí. Fiz a minha gola na altura de 7 a 8 centímetros. Eu acho que é uma altura boa para gola. Medi a metade do meu decote frente e metade do decote costas, tá? Somei as duas e coloquei no tamanho da minha gola daquela forma dobrada, tá bom? Porque ali vai sair ela completamente inteira para os dois lados e o tamanho ideal do seu pescoço, tá bom? Então, medi a altura todinha de 7 centímetros de uma ponta a outra. E simplesmente subir essa parte aí, ó, sem ser na dobra do tecido, lembrando que, como vocês podem ver, não é na dobra do tecido. Eu vou subir todos esses detalhes aí, vou dar uma leve arredondada nessa pontinha e vou subir. Depois de dar essa leve arredondada, eu só subi e ali na outra parte que fica a dobra do tecido, eu desci um pouquinho para ficar esse detalhe realmente de um pouquinho mais alto de um lado do que o outro. Depois eu vim cortando. Gente, um detalhe importante, tá? Para não esquecer. A parte do decote da frente, a metade dela, para você colocar no tamanho da sua gola, você não corta do tamanho junto com o revel, ok? Só corta realmente até onde o decote está. Porque senão vai ficar muito grande a sua gola. E o revel vai ficar por dentro, então não faz sentido. E a minha gola cortada, ela fica desse jeito, olha, gente, fica simples e prático. Ela já vem todinha, frente e costas, e também quando a gente costurar já vai ficar toda forrada, tá bom? Então eu sempre gosto de fazer assim. Vou passar a costura nas 2 pontas e depois eu vou desvirar. Depois é só dobrar no meio e achar o meio dessa gola pra gente juntar com a blusa. Depois que você fez um pique aí nessa gola, você vai pegar a sua blusa, vai achar o meio ali, ó, e vai colocar o meio da sua gola também ali. E vai fazer uma costura normal, passar por todo o decote ali da gola, alfineta direitinho, coloca bem no centro mesmo do decote das costas. Depois eu vim unindo tudo na costura, normalmente. E aí, gente, essa costura que ficou aí, eu vou fazer um acabamento com viés, tá? Peguei um pedaço do tecido, cortei um viés do tamanho do meu decote, porque depois o revel vai tampar todo esse acabamento. Então, não precisa ser tão longo assim o viés. Vim fazendo o acabamento com viés, depois é só finalizar, estica bem esse viés e fica um acabamento lindo. Não tem problema a costura sair do outro lado, eu acho que fica até uma forma diferente e eu acho bem bonito. Agora a gente vai pegar assim, agora sim a parte do revel, por isso que eu falei pra vocês unirem somente a parte da frente e não juntamente decote e ombro, tá bom? Agora que a gente costurou, vamos vir colocando, unindo o decote do revel com o decote da blusa. É só ir virando assim, ó, e você vai conseguir visualizar depois que a gente costurar. Ó, eu primeiro alfinetei tudo direitinho, a gente já tinha feito o acabamento ali, do ombro do revel, então facilita muito. E agora é só passar uma costura, você colocou o revel direito com direito ali do decote e a gola pra fora. E depois, gente, de costurado fica dessa forma, ó. Você costurou o revel e depois desvirou. Você pode depois dar uma passadinha, ó. Depois eu dei uma passada e ficou, gente, a coisa mais linda. Agora, a única coisa que tá faltando na nossa blusa é a manga. E eu fiz como acabamento uma costurinha simples, dessa forma que vocês estão vendo aí. Eu passei uma única costura e eu vou fazer um modelo diferente de manga na bainha. Eu fiz uma costura, coloquei essa costura para baixo, dessa forma que vocês estão vendo, e vou jogar ela para cima, dessa forma aí.
Então, é um detalhe diferente que eu gostei de fazer. Vocês viram que eu passei uma costura, passei de novo para cima e vim dando uma seguinte costura da mesma forma. Agora, fiz também a costura francesa, tá? Para não esquecer. E vou unir cava com cava de blusa com cava de manga. E depois é só passar uma costurinha e um acabamento ali na overlock ou no viés, tá bom? Eu prefiro o viés, depois eu fiz o viés ali. E na barra, gente, da blusa, é simplesmente fazer 2 voltinhas e passar uma costura simples. E finalizei fazendo as casinhas de botão e aplicando os botões da cor do coração. E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Deixem o gostei e o comentário do que achou, tá bom? Um beijo e muito obrigada!